26 de dezembro, Santo Estevão Protomarte. Santo Estevão, a quem a Sagrada Escritura chama um homem cheio de fé e do Espírito Santo, foi o primeiro que teve a honra e a felicidade de derramar o sangue e sacrificar a vida em testemunho da fé e da doutrina de Jesus Cristo. Esta circunstância fez com que fosse honrado com o título de Protomarte. Foi o primeiro entre os 7 homens eleitos pela Igreja de Jerusalém, aos quais os apóstolos impuseram as mãos. Não se sabe quem eram seus pais e onde nasceu. Sabe-se apenas que era de descendência judaica e foi discípulo do célebre Gamaliel. Além de ser profundo conhecedor dos livros sagrados, distinguiu-se por uma piedade pouco vulgar e por um zelo ardente pela santa fé. Feito diácono, cabia-lhe fazer a distribuição das esmolas, como ajudar aos apóstolos nas funções litúrgicas. Junto com os apóstolos, pregava a doutrina de Jesus Cristo em toda a cidade de Jerusalém. Além disto, fazia grandes milagres, como atesta a Sagrada Escritura. Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Atos 6:8. Muito bem sabiam os escribas e os fariseus que Estevão era profundamente conhecedor da lei mosaica. Por isso, vendo-o tão empenhado em propagar a religião de Cristo, procuraram envolvê-lo em disputas ardilosas com o fim de desprestigiá-lo perante o povo. Havia em Jerusalém diversas escolas que ensinavam aos judeus a lei antiga. De todas vinham representantes provocando-o para disputar com eles. Por mais sutis e maldosas que lhes fossem as argumentações, não puderam resistir à sabedoria de Estevão e ao espírito que pela boca lhe falava. Vendo que, em consequência dessas práticas, muita gente passava para a religião de Cristo, recrudesceram-lhe os ataques e procuraram meios para eliminá-lo. Alguns judeus se incumbiram de espalhar entre o povo que Estevão se atrevera a blasfemar contra Deus e Moisés, dizendo-se testemunhas disto. Assim, por outras calúnias contra o santo diácono, contra este se conjuraram o povo, anciãos e escribas. Com grande vozeria precipitaram-se sobre ele. Levaram-no à presença do Supremo Conselho, que já se achava reunido, estando presentes também o sumo pontífice Caifás e todos os sacerdotes e fariseus. Foram apresentadas as falsas acusações, comprovadas por falsas testemunhas. Este homem, disseram, não cessa de proferir palavra contra o lugar santo e contra a lei, porque nós o ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar as tradições que Moisés nos ensinou. Os olhos de todos estavam sobre Estevão para ver a impressão que lhe faziam estas acusações. Mas enganaram-se os que esperavam descobrir em Estevão alguma perturbação ou medo. Nada disto se lhe via, pelo contrário, todos lhe viram um rosto resplandecente, como de um anjo, o que aliás não era de admirar, porque com os anjos Estevão partilhava a pureza da alma e a fortaleza do espírito. Os perseguidores deviam ter ficado impressionados, mas a maldade não os deixava desviar-se do plano sinistro. O sumo pontífice perguntou então: são assim com efeito essas coisas? Estevão respondeu em longo e enérgico discurso que se lê no capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos. Neste discurso se refere ao legislador da lei mosaica, elogia-o e menciona a profecia messiânica de Moisés. Em seguida verbera a contumácia dos judeus e os acusa do crime de deicídio. E vós, continua, homens de dura cerviz e de corações e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como foram vossos pais, assim sois também vós. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Mataram os que anunciavam a vinda do justo, que acabais de trair e do qual fostes os homicidas, vós que recebestes a lei por ministério dos anjos e não as guardastes. Palavras tão duras, os incriminados não quiseram ouvir. Tomados de raiva, rangiam os dentes contra o orador. Este, de olhos elevados ao céu, continuou: eis que estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Então eles levantavam um grande clamor, taparam os ouvidos e unanimemente arremeteram com fúria contra ele. E tirando-o para fora da cidade, apedrejaram-no. Os acusadores que, segundo a lei mosaica, deviam atirar as primeiras pedras, depuseram as capas aos pés de um moço que se chamava Saulo, aquele mesmo que mais tarde se converteu e por Deus foi chamado para ser o grande apóstolo dos gentios.
Enquanto apedrejavam a Estevão, este orava e dizia: Senhor Jesus Cristo, recebei o meu espírito. Estando de joelhos, clamou em alta voz, dizendo: Senhor, não lhes imputeis este pecado. E tendo dito isto, adormeceu no Senhor. Atos 7. Alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. É a opinião de muitos que dos primeiros destes homens tenha sido o próprio Gamaliel, e que o enterro de Estevão se teria realizado num sítio que Gamaliel possuía, nas cercânias de Jerusalém. Os santos padres tecem grandes elogios a Santo Estevão, põe-lhe em relevo a pureza, o zelo apostólico, a firmeza e constância. Antes de tudo, porém, lhe enaltecem o amor ao próximo, verdadeiramente heróico, que o fez rezar pelos próprios assassinos. A muitos destes, a oração do Santo Mártir alcançou a graça da conversão. Santo Agostinho não hesita em atribuir a oração de Santo Estevão à conversão de Saulo. Se Santo Estevão não tivesse rezado, a Igreja não teria um São Paulo. Santo Estevão, protomarte, rogai por nós.